Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61. Hoje o assunto nosso é Palestina. Eu tenho a honra aqui de receber o meu amigo Said Marques Tenório. Ele é historiador e especialista em relações internacionais. Ele é vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina, o IBRASPAL. É ativista de causas internacionalistas há muitos anos e publica artigos semanais sobre a questão palestina em vários portais de notícias. E o Said Tenório acabou de lançar o livro Palestina, do mito da Terra Prometida à Terra da Resistência. Como vai você, Tenório? Tudo bem? Bom dia, João. Bom dia. É um prazer estar aqui com você. Satisfação falar com os seus internautas sobre esse tema que é um tema tão importante e, no entanto, pouco conhecido entre nós, né? Exatamente, né? Prazer revê-lo, faz um tempinho que a gente não se vê, né? O tema Palestina, ele é pouco conhecido e ele é muito deturpado, né? Pela grande mídia, os representantes aí do grande capital, aliado ao governo sionista de Israel, que ocupa a Palestina, e é esse tema, o livro do Tenório. Fala para gente, Palestina, da Terra Prometida à Terra da Resistência. A gente tem acompanhado, né? Said Tenório, a gente tem visto falar, né, do Hamas, tem visto falar de outros grupos de resistência palestina, da própria antiga OLP, dos territórios ocupados, e essas informações, como eu disse anteriormente, elas chegam deturpadas. Eu acredito que o seu livro ele vai lançar um pouco de luz, né, ou muita luz necessária sobre esse tema. Então, vamos começando a falar sobre o livro. Maravilha. Agradeço pela oportunidade, João, e eu quero mostrar aqui para os internautas a capa do livro, né? É um livro... Eu digo que esse livro aqui, Palestina, do mito da Terra Prometida à Terra da Resistência, é um trabalho que eu demorei 30 anos para fazer, porque como é o trabalho com o olhar de um ativista, não é um trabalho acadêmico, eu não posso dizer que não foi no meu mestrado de 4 anos, foi no meu doutorado de 4, 5 anos que eu fiz essa dissertação, essa tese. Não, eu sou, João, um ativista da luta revolucionária no Brasil há muitos anos, desde que eu era estudante secundarista. Eu ingressei no Partido Comunista do Brasil, PCdoB, onde estou até hoje, e essas questões, você sabe que o internacionalismo para os partidos de esquerda é um tema muito caro, muito crucial, de muito interesse, né? O manifesto do Partido Comunista, de Marx e Engels, ele termina dizendo proletário de todos os países univos. Isso é o sentido do internacionalismo proletário, para dizer que a luta ela não se resume às fronteiras de onde aquele povo ele luta. É uma luta que vai além das fronteiras, porque tem a solidariedade de outros povos e outros movimentos em relação àquela luta. Então, eu tenho me preocupado com a questão palestina desde que, nessa época que eu era estudante secundarista, eu tomei conhecimento da primeira intifada palestina, em 1987. Uma coisa teve pouca repercussão, era mais na mídia alternativa, como o jornal Movimento, e outros que existiam na época, né? E eu comecei a me interessar. Depois teve o massacre de Sabra e Shatila, em 1982, no Líbano, e aí já havia uma imprensa com mais veículos, né, que eram os jornais, que você conhece bem aquele momento histórico da imprensa livre brasileira, e aquilo me interessou muito, porque eu sempre fui uma pessoa muito vinculada aos direitos humanos, né, à defesa dos direitos humanos, e para mim aquilo surgiu como uma questão de direitos humanos. E ao longo dos anos eu vim aqui e acolá, surgiu uma notícia, e aí eu morava em Recife, né, sou do interior de Pernambuco, depois mudei para Recife, estudei em Recife, vim para Brasília. Em Brasília eu tomei um contato mais próximo com os movimentos de solidariedade ao povo palestino e comecei a me interessar mais. E eu escrevi artigos, como você mencionou inicialmente, eu tenho artigos publicados em vários portais, Portal Vermelho, Portal Desacato, Monitor do Oriente e outros. E vários amigos diziam, olha, por que você não reúne esses artigos num livro?
E você sabe, João, que livro de artigos já publicados não desperta muito interesse, porque a maioria das pessoas já leu aqueles artigos, né? Eu disse, não, vou me impor um desafio maior, eu vou tentar, dentro das minhas limitações, fazer um livro onde eu possa, a partir dessa experiência, do meu conhecimento, das viagens que eu fiz para a Palestina e para o Oriente Médio, com as pessoas com quem eu conversei, fazer um trabalho que possa ajudar ao leitor brasileiro a entender essa questão, né? E o título do livro, Da Terra Prometida à Terra da Resistência, diz muito a ver com aquilo que eu pensava. E você sabe, os nossos internautas sabem também. Você liga, por exemplo, à Rede Globo. Quando tem um conflito na Palestina, que Israel ataca, bombardeia Gaza, mata milhares de pessoas, aí você fica sabendo que Israel está exercendo o seu direito de defesa. E os palestinos que não têm exército, não têm força aérea, não têm caça, não têm tanque de guerra, são os vilões da história, né? E a gente sabe que isso é um mito, é uma teoria fantasiosa criada pelo movimento sionista e propalado pelos apologistas de Israel no mundo inteiro. Então, eu tenho que desmistificar essas teorias fantasiosas, né? Primeiro, para mostrar para as pessoas que esse conflito não é um conflito milenar, porque qualquer pessoa que se interessar pelo estudo verá que na Palestina, que em Jerusalém, que é a capital da Palestina, não havia, anteriormente ao advento dessa ocupação, nenhum conflito religioso entre muçulmanos, cristãos e judeus. Era uma convivência normal, como nós temos aqui no Brasil, por exemplo, né? Judeus e cristãos viviam na mesma rua, cada um frequentava seu templo sagrado e a vida seguia, né? Segundo, que não é como eu já iniciei falando, não era um conflito religioso, não depende do interesse de uma religião se sobrepor à outra e a outra reagir. Terceiro, que esse chamado Estado de Israel ele foi criado sobre um território que já existia, que os palestinos denominam essa autoproclamação do Estado judeu de Nakba, ou a tragédia do povo palestino. A Palestina, é sabido, é um dos territórios mais antigos do mundo. A cidade, segundo os arqueólogos, mais antiga do mundo chama-se Jericó, que está no Antigo Testamento, por onde Jesus viveu, passou por lá e tal, e fica na Palestina, né, no Vale do Jordão. Então, era um povo ancestral que vivia. Esses judeus europeus, motivados por um movimento chamado sionista, que é um movimento racista de extrema-direita e que passou a cobiçar a Palestina, foram transferidos para lá depois dos horrores do Holocausto, criaram esse chamado Estado de Israel, sob esses escombros de 700 mil pessoas que foram expulsas e mais de 400 aldeias que foram totalmente ou parcialmente destruídas para que cidades fossem construídas, vilas construídas, assentamentos construídos para receber essas pessoas importadas, né? Então, esses temas, principalmente essas três questões que eu levantei, associada a outros temas, né, que eu explico mais em detalhe, foi o motivo da minha preocupação e do meu interesse, João, em realizar esse trabalho como digamos assim, uma oferta do meu conhecimento, do meu modesto conhecimento dos estudos e das pesquisas que eu intensifiquei nos últimos anos, para que os ativistas da luta pelos direitos humanos, as pessoas interessadas, pudessem entender melhor por que lutam os palestinos de maneira tão abnegada e que, mesmo em condições assimétricas, desproporcionais militarmente, não se curvam ao chamado quarto mais poderoso e mais bem armado exército do mundo. Então, esse foi o meu objetivo, de oferecer modestamente uma contribuição sobre a questão palestina para o leitor brasileiro em língua portuguesa. Com certeza, Tenório, uma grande contribuição, né, necessária, extremamente necessária nesse momento. Eu queria que você abordasse alguns pontos, né? Você mencionou o internacionalismo proletário, importante para a nossa luta, né, quem defende a questão da esquerda, né, do socialismo, necessidade da união de todos os povos, como dizia Marx,
disse Marx, né, como se mencionou no Manifesto Comunista. Mas eu queria ver o papel do imperialismo nesse conflito, a aliança norte-americana com os sionistas, né? E só fazer um parêntese também, né? Porque os sionistas que foram colaboracionistas com os nazistas tanto na Alemanha quanto na Polônia e outros países da Europa, esses sionistas que ocupam hoje a Palestina, que criou esse Estado, como você mencionou, o papel desses sionistas e essa aliança com o imperialismo. E só fazer um registro aqui, aproveitar, pedir permissão para você, que recentemente surgiu uma verdadeira piada, né, no cenário aí da comunicação brasileira, a existência de um grupo chamado sionistas de esquerda, né? Mas é só um parênteses que eu queria aproveitar para fazer aqui, mas a questão central, desculpando alongar a minha premissa, é a aliança do imperialismo com os sionistas que ocupam hoje a Palestina. Exatamente, João, você tem inteira razão, né, nessas questões que você levanta aqui. O meu modo de ver, a existência do chamado Estado de Israel é um projeto do interesse direto do imperialismo estadunidense e europeu no Oriente Médio, porque se você fizer uma recapitulação histórica, após a Primeira Guerra Mundial, quando os árabes foram traídos pelos franceses e os ingleses, né, traídos porque o Império Britânico e os franceses convocaram os árabes para lutar contra o Império Otomano, que ocupava aquela região, com a promessa de que, vencida a luta, a guerra, e derrotado o Império Otomano, os franceses e os ingleses que ocupavam a região se retirariam e dariam, entre aspas, né, ofereceriam a soberania àqueles povos. Então, eles foram traídos. O que aconteceu foi que o Império Britânico permaneceu com a soberania, digamos assim, sobre a Palestina, que foi o mandato oferecido pela Liga das Nações, que era a ONU da ocasião, né? A ONU foi fundada em 46, mas existia a Liga das Nações, que era o organismo internacional daquele período, né? E o Império Britânico, que tinha só o mandato, não era dono da Palestina, ofereceu ao movimento sionista internacional, criado no final do século XIX, a Palestina como alternativa para criar o que eles denominavam de lar nacional para os judeus, né? E, depois disso, houve o desencadear de um movimento de aquisição de terras e transferência de pessoas, e esse projeto de estabelecer esse enclave no território palestino foi ganhando corpo. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, todo mundo sabe os horrores que aconteceram na Alemanha, né? A perseguição desencadeada pelos nazistas, e eu abro um parêntese para dizer que, ao contrário do que os sionistas dizem, primeiro, os perseguidos não foram apenas os judeus. Os nazistas perseguiram judeus, comunistas, homossexuais, ciganos, mestiços, opositores do nazismo, estrangeiros. Eles queriam estabelecer um reino, um Reich, né, de uma raça pura ariana, que não tinha espaço para essas pessoas. Eram pessoas... Tenório, desculpa interrompê-lo, mas é importante fazer esse registro, né? Os primeiros perseguidos pelos nazistas foram os comunistas, né? Inclusive os comunistas judeus, mas não só comunistas judeus, né? É importante isso porque você traz esse resgate histórico, né? 6 milhões morreram, tal, essa situação, mas morreram muitos, e não vou dizer que a maioria, mas uma grande quantidade de pessoas que lutavam contra essa barbárie que foi o nazismo. Perdoa aí interromper você, mas... Não, esse registro é muito importante, João, que seja dito, para que as pessoas saibam que os horrores do Holocausto não atingiu apenas os judeus. E eu ainda acrescento, os judeus que foram vítimas do Holocausto eram os judeus pobres, os judeus banqueiros, os contrabandistas de pedras preciosas, os ricos, os comerciantes. Esses aí se aliaram aos nazistas e passaram a ser os representantes dos interesses da Alemanha nazista na Palestina e no Oriente Médio.
Tanto é que o ministro da comunicação de Hitler, Goebbels, famoso Goebbels, que serviu de inspiração para Bolsonaro, né, que a fake news, a mentira repetida muitas vezes vira verdade, numa visita de uma comissão de nazistas à Palestina na época, ele mandou cunhar uma medalha, que está aqui no meu livro, mas você pode localizar no Google, uma medalha comemorativa a essa missão nazista na Palestina para se encontrar com os judeus sionistas. De um lado tem a estrela de Davi, que é o símbolo do movimento judaico, e do outro a suástica nazista. Né? É uma celebração de que havia uma interligação entre esses dois movimentos, que a gente hoje sabe que o sionismo é um movimento supremacista semelhante ao nazismo, porque o Estado, entre aspas, no meu modo de entender, Estado de Israel, entre aspas, é uma ocupação, um projeto colonial supremacista, de supremacia judaica. E aí eu entro na questão que você levantou sobre a existência de um grupo chamado sionistas de esquerda, que no Brasil eles adotaram o nome de Judeus e Judias pela Democracia. E o que é que essa turma faz? Eles fazem perseguir as pessoas que se opõem aos crimes de Israel e defendem os direitos palestinos. E você sabe, recentemente, o nosso querido camarada José Reinaldo de Carvalho, que é o editor internacional do Brasil 247 e do Portal da Resistência, ele foi perseguido por ele. O ex-deputado Milton Temer está sendo processado por uma vereadora, por uma deputada estadual do Rio de Janeiro, sob a acusação de antissemitismo, que é um mantra que eles passaram a adotar para criminalizar as pessoas que se opõem aos crimes de Israel. Agora, imagina, vamos trazer para uma questão bem presente. A gente sabe que o bolsonarismo é uma corrente de extrema-direita. Será que é possível, dentro do bolsonarismo, existir uma corrente de esquerda, bolsonaristas de esquerda? É inadmissível um negócio desse, né? Nazista de esquerda, fascista de esquerda. Não pode, porque se os movimentos são de extrema-direita, como é que pode comportar uma corrente de esquerda? A mesma coisa, o sionismo é uma corrente de direita, racista, supremacista. Como é que pode existir pessoas que componham nesse movimento racista de extrema-direita uma corrente de esquerda? Eu não acredito. Eu digo até que é uma coisa que a gente lembra de Monteiro Lobato, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, é uma lenda, né? É uma lenda. É uma lenda, não existe. Mas essas pessoas se organizam, são poucos, mas fazem muito barulho, porque eles são aparelhados pelas essas organizações judaicas que existem pelo Brasil, principalmente a de São Paulo e a do Rio de Janeiro, que são as mais ativas, e passam a processar as pessoas sob essa acusação. E isso, João, é um fenômeno internacional. Na França, existe uma legislação aprovada pelo parlamento francês para criminalizar as pessoas que se opuserem a Israel. Eles tentaram fazer isso aqui no Brasil, mas não prosperou. Mas, como não prosperou como legislação, eles estão utilizando o judiciário para perseguir essas pessoas, né? Isso é um absurdo. Essa corrente foi a mesma que levou o Bolsonaro para a Sociedade Judaica do Rio de Janeiro para falar aquelas barbaridades que ele falou na campanha de 2018, sobre os aplausos deles, para dizer que escravo era tratado com arroba, o peso dos escravos, dos negros, era um arroba, e que os índios não teriam no governo dele 1 centímetro de terra, e essas pessoas aplaudiram, né? Como também outras manifestações machistas e misóginas que foram faladas por esse genocida, ditador de extrema-direita que governa o Brasil hoje. Então, João, no meu modo de ver, e eu trato essa questão também no livro, não tem como você admitir a existência de uma corrente de esquerda dentro de um movimento de direita. Imagina, fascista de direita, bolsonarista de direita, ou de esquerda, desculpe, eles já são de direita, né? Bolsonarista de esquerda, a mesma coisa, não existe sionista de esquerda. Existem judeus que, sensibilizados com a pregação do antissemitismo de maneira equivocada,
Porque os árabes são semitas, você sabe. Semitas são as pessoas que professam a fé no Deus único. Então, todo cristão é semita, todo muçulmano é semita, como todo judeu é semita. Então, os árabes são muçulmanos, cristãos e judeus. Não pode ser acusado um árabe de antissemitismo, nem pelo simples fato da pessoa se opor aos crimes de Israel, a condição de antissemita, porque não é uma questão religiosa. Os judeus sionistas ocupam a Palestina não por uma questão religiosa, mas por uma questão política, geopolítica. É um projeto colonial do imperialismo na Palestina. Israel se transformou numa base política, numa base militar para atacar o Oriente Médio e hostilizar a Rússia, a China e principalmente o Irã. Muito bem, Tenório. É bom a gente lembrar, né, que, e você trata isso no seu livro, né, você até deu uma pincelada também, que quando se criou o Estado de Israel, também se criou o Estado árabe-palestino, né, e que Israel comete todo esse tipo de agressão invadindo, né, e hoje os palestinos estão praticamente confinados, né, na Cisjordânia, que é a parte mais agredida, e na faixa de Gaza, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o Israel não permitir a existência do Estado palestino, não permitir que os palestinos, né, sejam donos de suas terras, né, tenham autonomia, soberania, e essa agressão constante e os atos de terrorismo de Estado que são praticados por Israel. Perfeito, João, exatamente isso. Olha, em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, e já com a existência da Organização das Nações Unidas, o lobby dos judeus sionistas avançou na ONU com a proposta de dividir a Palestina em 2 territórios para possibilitar a existência do Lar Nacional dos Judeus, que era o Estado para os judeus, que depois eles deram o nome de Israel. Israel, como os israelitas, são nomes citados no Antigo Testamento. Só que o Israel da Bíblia não é um lugar físico, né? Nunca existiu nenhum lugar no mundo, em tempo algum, chamado Israel. E os israelitas eram povos nômades, todo mundo sabe, quem leu, ouviu falar do Antigo Testamento, sabe que os israelitas foram expulsos do Egito, vagaram 40 anos pelo deserto com o profeta Moisés, cruzaram o Mar Negro e tchau, se dispersaram pelo mundo. Não fundaram nenhuma cidade. Essas pessoas que vagaram, foram expulsos do Egito e vagaram pelo mundo, não fundaram uma cidade, uma vila, nada, nenhum acampamento. Então, esses judeus europeus que fundaram esse movimento, que passaram a reivindicar a Palestina, eles não têm absolutamente nada a ver com a ancestralidade palestina. Eles reclamam o direito do retorno. Não existe o direito do retorno para quem não saiu de lá. Como é que eu posso reivindicar o direito do retorno para algum lugar se eu não sou de lá? Meus pais, meus avós, meus bisavós, etc., não são de lá. Então, passaram a reivindicar com um objetivo político, geopolítico. E a ONU, naquela ocasião, com a adesão, em 1947, a ONU era composta por 52 estados nacionais. O mundo já tinha mais de 100. Hoje são 192, né? Esperando os 193, que é a Palestina. Então, o lobby judeu, João, desenvolveu um movimento no âmbito das Nações Unidas para que essas pessoas, e aí sim eles se utilizaram dos horrores do Holocausto para um lugar que pudesse acomodar aquelas pessoas. E aí veja a hipocrisia, porque essas pessoas estavam na Europa. O Império Britânico não quis receber as vítimas do Holocausto. A França não quis receber as vítimas do Holocausto, muito menos os Estados Unidos. Vários navios com essas pessoas vítimas do Holocausto que estavam se dirigindo para os Estados Unidos foram barrados pela Marinha Americana, foram desviados para onde hoje eles chamam de Israel, né? Então, saíam da Europa na direção dos Estados Unidos e a Marinha dos Estados Unidos obrigava a levar para
a Palestina. Então, eles dividiram a Palestina. A ONU aprovou na sua Assembleia Geral a divisão do território palestino em 2 estados. Um seria para a criação do Estado Judeu, que foi fundado em 14 de maio de 1948, e a partir dali passou a ter o nome de Israel. A primeira vez que algum território no mundo teve o nome de Israel. Foi a partir de 14 de maio de 1948. E o outro dos árabes. E veja só, no meu modo de ver, João, foi uma divisão ilegal e injusta. Ilegal porque a ONU, recém-criada, não tinha qualquer soberania sobre o território palestino. O território palestino tinha sido ocupado pelos otomanos, que teve o mando, depois o Império Britânico até aquele momento. Então, não tinha qualquer soberania para decidir sobre a divisão, ou a partilha, ou o esquartejamento do território da Palestina histórica. E injusta porque tinha um povo, uma população milenar, os palestinos, eles vêm dos filisteus, dos cananeus. Então, é uma história que remonta a mais de 10 mil anos, né? De povos que chegaram àquelas terras, foram chegando, constituíram uma população que ficou conhecida como Palestina. Nessa divisão, João, eles deram 53% das melhores terras, toda a terra confrontante com o mar Mediterrâneo, para esses judeus europeus. E a parte desértica, mais para o Vale do Jordão, para o Mar Morto, que é um mar de água salgada, onde não tem vida marinha, né? Não tem peixe, não tem crustáceo, não tem nada, ficou para os árabes. Só que, João, como eu falei, em 14 de maio de 1948, esses judeus europeus fundaram o seu Estado, o Estado de Israel. E no dia seguinte da fundação, eles avançaram sobre o território dos árabes. Então, um mês depois, através das armas, da expulsão, da destruição das cidades, desse processo que ficou conhecido como Nakba, eles já dominavam mais de 70% de todo o território da Palestina histórica, né? Que aí incluía uma parte, os arredores de Jerusalém, incluía parte todo o norte e todo o sul da Palestina, e sobrou para os árabes a faixa de Gaza, que depois foi subtraída uma grande parte dela por esses ocupantes, e a Cisjordânia, né? Que foi totalmente sitiada, cercada e começada a ter uma ocupação que depois foi inundada por imigrantes, né, europeus. E em 1967, com a chamada Guerra dos 6 Dias, eles avançaram ainda mais sobre esses pouco menos de 30% que restou do primeiro avanço em 1948, e essa ocupação não parou mais. Então, aquilo que era, em 1947, 47% do território da Palestina histórica, hoje é, segundo os estudiosos, pouco mais de 10%. E é bom que se diga, João, como eu falei, a Organização das Nações Unidas, ela é composta por 192 estados nacionais. Todos eles têm fronteiras e têm Constituição. Israel não tem fronteira definida e nem tem Constituição, ou não tem Constituição e, por isso mesmo, não tem uma definição de onde são as suas fronteiras. Israel, depois de 1948, da sua autoproclamação, avançou sobre o território do Líbano, avançou sobre o território do Egito, avançou sobre o território da Síria e vive assim, de ocupar e usurpar as terras dos vizinhos, né? Teve problemas de invasão de terra, depois houve acordos e devolveu parte do Sinai. As colinas de Golã sírias continuam ocupadas até hoje, e o sul do Líbano é um conflito permanente, né, com as forças libanesas, principalmente com o movimento Hezbollah. Então, eu digo, João, no meu modo de ver, Israel é um Estado fora da lei, né, por não ter uma legislação central, uma Constituição como tem o Brasil, os Estados Unidos, a Bolívia, o Paraguai, enfim, todos os países do mundo têm sua Constituição, eles não têm, e eles legislam, estabelecem leis
ao sabor da necessidade de expansão do seu projeto colonial. Por exemplo, quando eu fico repetindo que Israel é um Estado judeu de supremacia judaica, eu não estou cometendo nenhuma leviandade, nem estou fazendo uma acusação aos ocupantes sionistas por serem judeus, professantes da fé judaica. Não. Em 2018, o parlamento israelense, chamado Knesset, eles aprovaram uma lei chamada Lei Geral do Estado Nacional Judeu. O que é que significa? Que o Estado Nacional Judeu, ele existe apenas para as pessoas que declaradamente professam aquela fé. Embora é sabido que Israel é um dos países do mundo onde há proporcionalmente a maior quantidade de pessoas que não têm qualquer fé religiosa. Eu não diria a maior população de ateus, porque às vezes a pessoa não tem religião, mas também não é ateu, né? Não é agnóstico. A maior população de pessoas que não é judeu, não é muçulmano, não é cristão, não é nada religiosamente, é em Israel. Então, como é que faz? Então, é um estado de supremacia branca, judaica, de olhos verdes, europeus, e os outros importados de outras regiões do mundo, porque se a pessoa é brasileira e diz que é judeu e quer viver em Israel, ele é recebido. Certamente, um palestino vai ser expulso de sua casa para dar lugar àquela pessoa que foi importada, e ele vai ganhar um passaporte de Israel e a condição de judeu que vai lhe garantir as condições sociais do Estado de Israel que os árabes que vivem lá, nesses territórios atribuídos a Israel, não têm até hoje. Muito pelo contrário. O que existe lá é um apartheid onde essas pessoas, mesmo com documento israelense, sofrem as consequências de serem árabes, muçulmanos, cristãos, etc. Então, respondendo à sua questão e concordando com a sua colocação, Israel é um projeto do imperialismo contra os povos, em especial o Oriente Médio, os árabes e os iranianos. Muito bem, Tenório. Estamos aqui finalizando, dentro do tempo delimitado, a gente já está quase finalizando. Vamos falar onde adquirir o seu livro. Passa aí na editora, né? A editora Anita Garibaldi. Anita Garibaldi. Né? Bom, a sua permissão, vou mostrar mais uma vez aqui a capa do livro. Esse livro, companheiros e companheiras, está à venda na livraria Anita Garibaldi, é livrarianita.com.br, e na estante virtual. Na estante virtual, você vai lá na busca, digita Palestina do Mito, ou Palestina Mito, que vai aparecer a capa do livro e você pode adquirir. Será uma satisfação você ler, para mim, como escritor, você ler esse livro e opinar, se tiver questionamentos, porque é também, viu, João, como eu falei inicialmente, é uma contribuição de um ativista para gerar o debate. Eu gosto e eu quero, e minha intenção ao publicar esse livro, é que as pessoas leiam, concordem, discordem, se preocupem e pesquisem mais. Porque você sabe, João, que no Ocidente a preocupação com os temas internacionais é muito pouca se comparada com outros povos. E, pelo meu conhecimento, eu já visitei praticamente todos os países da América do Sul, já conversei com ativistas e tal, e eu observo que no Brasil é menos ainda do que os nossos companheiros aqui da Argentina, do Uruguai, e eu nem falo Cuba, porque Cuba é uma exceção. Cuba, o povo cubano é super antenado em tudo, né? O povo cubano sabe mais do que muita gente aí da geopolítica o que é que está acontecendo na Ucrânia hoje, porque existe essa educação, o incentivo e o estímulo à educação do senso crítico e da pesquisa no Estado cubano, né? Então, livrariaanita.com.br e estantevirtual.com.br. Vamos deixar aqui na descrição do nosso vídeo no YouTube e também no nosso site, o Expresso 61. Tenório, prazer revê-lo, prazer, entrevista maravilhosa, muito esclarecedora. Vamos adquirir aí o livro do Said Tenório e a gente volta com outras entrevistas ainda esta semana. Temos aí alguns temas importantes para tratar. Nós vamos inaugurar o nosso programa chamado Forças Desarmadas, Tenório,
que é um programa que a gente vai tratar aí de questões relacionadas à luta contra a barbárie e defesa da democracia e do nosso processo eleitoral brasileiro, que está sendo muito atacado. Um abraço para você que nos acompanhou mais uma vez, obrigado. Said Marcos Tenório, Armand, né? Tem um Armand aí, né? Do sobrenome, né? Não, é Said Marcos Tenório. O Said Ahmad é o nome de fantasia no Facebook. Ah, sim. Perfeito. Valeu. Grande abraço para Valeu, você, João. meu irmão. Tudo de Muito bom. obrigado. Valeu.